Queria, no entanto, colocar uma discussão chata, uma discussão difícil, uma discussão complicada para a gente conversar aqui nesse momento. O Brasil, o governo federal, tem um problema grave com as despesas. A gestão do dinheiro público no Brasil é um problema histórico. E esse governo tem um problema grave para resolver. A ideia era produzir um superávit nas contas públicas. O governo atrasou o cronograma bastante do superávit, jogou responsabilidade para o sucessor, que vai acontecer ali a partir de 2027. E quando a gente olha as contas públicas, tem um problema fiscal. 90% de tudo que o governo arrecada tem carimbo. Então, não dá para o governo pegar o dinheiro que arrecada e decidir para onde é que vai esse dinheiro. Não dá. Agora eu vou mandar para o Rio Grande do Sul. Não dá. Não, agora eu vou construir uma obra importante de contenção de chuvas, de encostas. Não dá. Não tem. 90% de tudo. E esse 90% vai aumentando. Já não foi 90% e não será 90%, vai subir. Há contas mostrando que em breve será 93%. Ou seja, não sobra dinheiro para nada. Nada. A verba discricionária, que é a tal verba não contida na despesa obrigatória, é aquela que você pode usar para fazer o que não está previsto, o que não está desenhado. E por que a gente gasta esse dinheiro dessa forma? Tem muita gastança absurda. A gente está vendo aí aquele desejo de fazer um PEC do quinquênio para melhorar a vida dos magistrados. A Lana Canepa falou sobre isso com a gente ontem, lembrando que o assunto saiu de pauta temporariamente depois que surgiram os números mostrando que a despesa seria muito maior do que aquela que o autor da PEC, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, estimava. E pelo menos 2,5 vezes mais do que ele dizia, pelo menos, antes de ampliarem o benefício para outras categorias. Então tem ali absurdos, tem despesas desnecessárias, os gastos, os parlamentares gastam. Outro dia, desse dia desses aí, saiu uma notícia. Deputado gastando, um senador, né, de São Paulo, gastando uma quantidade de gasolina assombrosa. Por que tem tanta verba de gasolina? Né? Por que eles têm verba de correio? Tem um monte de bobagens. Mas se a gente pegar as verbas de gabinete do Congresso Nacional e a gente pegar a cota deles e somar, num ano dá 1 bilhão. É dinheiro para chu, 1 bilhão. É muito dinheiro. Acontece que o tamanho do rombo das contas públicas é tamanho que 1 bilhão e nada é a mesma coisa. A gente pode dizer, mas de bilhão em bilhão a gente... Sim, mas não tem de bilhão em bilhão. Tem poucos bilhões para cortar se a gente não olhar para as coisas realmente pesadas, que são as grandes despesas do governo. E 3 das maiores despesas do governo, a maior delas é a Previdência, Educação e Saúde. São despesas muito grandes. E a gente chegou no estágio, por isso que eu disse que a conversa é difícil, é complicada, a gente chegou no estágio em que se a gente não entrar nas discussões envolvendo os gastos com Previdência, Educação e Saúde, a gente não vai conseguir tocar as contas públicas. Não vai conseguir. Procurando impurezas aqui e ali, como eu falei, uso de jatinho, o aumento aqui e ali. Esse aumento, por exemplo, dos magistrados. É uma barbaridade. Vai custar 10 bi a mais por ano. É um escândalo. 10 bi é um escândalo, um escárnio. Mas ainda assim, os números a que a gente tem que chegar são tão maiores de corte que a gente não pode fazer isso, não pode dar os 10 bi, e ainda assim tem que cortar coisa que a gente já distribui para quem precisa. É isso que é complicado.
Nós podemos decidir como país que a gente não quer fazer isso, mas a gente tem que discutir. Por exemplo, a aposentadoria rural, hoje, ela oferece um benefício que é uma redução de tempo na comparação com a aposentadoria urbana. Houve um tempo em que a vida no campo era muito sofrida na comparação com a vida na cidade. Hoje em dia é de se perguntar quem é que tem a vida mais sofrida. Mas talvez seja razoável afirmar, para não dizer certo, que a vida de um trabalhador rural hoje não é o que era há 10, 20, 30 anos. Boias frias, por exemplo, não existe mais o boia fria. Existia, não existe mais. Quando a gente pega os números na aposentadoria, na Previdência Pública, e separa a aposentadoria urbana e rural, a gente vê uma diferença grande. Os aposentados no campo podem trabalhar menos, muito menos, do que os aposentados na cidade. E também não precisam comprovar o tempo de trabalho da forma como os aposentados da cidade. Então tem uma diferença. São todos aposentados, mas tem o do campo e tem o da cidade. E a aposentadoria rural, ela aporta no sistema, por meio de contribuição, muito menos do que ela gasta. E o déficit que produz a aposentadoria rural é da ordem de 120 bilhões de reais por ano. Então, a gente está falando que é 12 vezes mais o aumento dos magistrados, 120 vezes mais as despesas dos gabinetes dos deputados e Senado, dos gabinetes dos deputados. É aqui que tem o problema, porque os números dos nossos superávites dos nossos déficits são deste tamanho, são colossais. Aí existe uma vinculação de gastos na área de educação e saúde. A Constituição de 1988 definiu que 18% da receita do governo federal e 25% das receitas de estados e municípios devem ir para a educação. A educação tem que receber dinheiro, e muito dinheiro. O Brasil tem uma dívida com a sociedade no campo da educação. Basta comparar o desempenho do Brasil no PISA, que é aquela prova internacional, em que você vê o Brasil lá embaixo, em matemática, compreensão de texto. É uma tragédia nacional. Então tem que investir. Agora, você pode fazer um bom investimento por um valor mais baixo e um péssimo investimento por um valor mais alto se você não tiver sistemas de controle. E os sistemas de controle no Brasil são pífios. Eles são muito bons, ou melhor, estão muito melhores para controlar se a obra da escola deveria custar X ou uma vez e meia X. Nisso eles são eficientes. E o Tribunal de Contas da União e os tribunais de contas vão lá e olham e mandam devolver o dinheiro e abrem um processo, tudo bem. Mas qualidade de ensino é uma coisa que a gente não mede com aplicação e eficiência. Não mede, simplesmente não mede. É muito fraco o nosso sistema de aferição. Como é que você pode hoje comparar o desempenho dos alunos de estados diferentes? E como é que você pode comparar o desempenho dos professores que dão aula para esses alunos? Então, hoje, a gente tem um sistema vinculado de despesa na educação à receita. Agora, quando você coloca uma porcentagem da sua receita para usar, por exemplo, na educação ou na saúde, quando sobe a receita, você contrata pessoal, você constrói escola, você começa a fazer despesas. Compreensível, tem mais dinheiro. Só que quando a receita cai, você não pode demitir o professor nem vender a escola. Então, acaba que você vai acumulando despesas na fartura e depois elas ficam
quando o dinheiro desaparece, quando o dinheiro cai, quando você tem um processo recessivo, grita. Então, seria muito mais razoável estabelecer um valor que deveria ser corrigido por algum outro critério, mas não com base na receita, e sim com base na necessidade de gasto. Quer dizer, digamos que eu fosse comprar carne para minha casa e vinculasse a despesa de carne de acordo com o meu salário. Os moradores da minha casa precisam comer uma certa quantidade de proteína. Mas digamos que eu tivesse um aumento de salário de 50%, eles não precisariam comer 50% a mais de proteína. E digamos que eu tivesse uma redução salarial de 50%, não seria suficiente metade da quantidade de proteína. Porque não há uma relação entre renda e consumo de proteína, necessidade de consumo de proteína, ainda que a renda defina quanto de proteína uma pessoa pode comer. Se ela tem uma renda muito baixa, vai comer pouca proteína. Se ela tiver uma renda maior, pode comer mais proteína. Mas se ela ganhar o dobro, o triplo, 10 vezes mais, não vai comer 10 vezes mais proteína. E, no entanto, no campo do ensino, se o governo for muito eficiente na arrecadação, tem que gastar mais com educação. Sem nenhuma lógica pedagógica por trás disso. É só me dar que esse dinheiro é meu. Gastos com saúde, mesma coisa. No caso dos gastos previdenciários, eu falei da aposentadoria rural, mas nós temos uma vinculação entre a aposentadoria, o salário mínimo da aposentadoria, e o ganho real sobre o salário mínimo, que é um salário feito para que as pessoas tenham trabalho. Na medida em que você vincula um ao outro, o aumento do salário mínimo vai sempre ser contido, porque carrega junto 36 milhões de pessoas beneficiárias da aposentadoria. Tenho certeza que tem vários aposentados me ouvindo nesse momento. Na minha família, são vários aposentados. Todo mundo sabe que a aposentadoria no Brasil é muito baixa. E todo mundo sabe que a grande maioria das pessoas ganha um salário mínimo. E que a certeza de que não há menos do que um salário mínimo é o sistema de vinculação que a gente tem. Agora, o sistema de vinculação que a gente tem segura o aumento do salário mínimo, segura a capacidade de compra da sociedade e, mais uma vez, reforça a ideia de vinculação. A gente tem uma vinculação de gastos na Previdência, a gente tem uma vinculação de gastos na saúde, a gente tem uma vinculação de gastos na educação. E estas despesas todas são pesadas demais. A Previdência Social brasileira, ela custará este ano 929 bilhões de reais, no ano que vem 980, e em 2026, último ano da atual gestão, 1 trilhão e 39 bi. Para que no primeiro ano do próximo governo a gente bata a casa de 1 trilhão e 100 bilhões de reais de despesa com a Previdência. Dá para fazer economia brutal, por exemplo, como eu disse, com a aposentadoria rural. E dá para fazer uma economia brutal com a desvinculação do salário mínimo para o menor pagamento, menor benefício previdenciário. Nós queremos fazer isso? Sim ou não? O Ministério do Planejamento estava discutindo isso. Mas o governo entende que essa medida é impopular. E essa medida é impopular. Resta saber se ela é correta, se ela é necessária, se ela não é necessária. Agora, em algum momento, a máquina vai parar, a máquina vai travar. Então não vamos mexer com a aposentadoria. Ok, mas a gente discutiu esse assunto e tomou essa decisão como país. Nós não vamos mexer na vinculação do ensino. Tudo bem, tomamos essa decisão, enfrentamos o tema e tomamos uma decisão como país. Saúde também não quero mexer. Mas nós temos que discutir. Nós temos que discutir. Para olhar para esses números e falar, está muito pesado, a gente gasta demais. Assim não vai dar. Daqui a pouco não vai ter dinheiro para pagar servidor, não vai ter dinheiro para pagar também os aposentados. Quando a gente pega os números, eles mostram o seguinte. Você tinha, em 2010, 30 idosos para cada 100 crianças de até 14 anos. Hoje são 55 idosos para cada 100 crianças. E, em 2030, vai ter mais gente com 60 anos do que criança.
2030, nós estamos em 24. Faltam 6 anos, daqui 6 anos essa conta vira. Como é que a gente vai bancar a conta? Nós precisamos nos debruçar sobre isso, não há a menor dúvida. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, eu digo que não tem a menor dúvida para mim, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.